liturgia da Igreja, no dia de hoje, celebra a memória de São Barnabé, que é apresentado no final do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, como alguém que, tendo vendido um campo, colocou à disposição da Igreja o dinheiro arrecadado. O mesmo Barnabé será depois enviado pelos líderes de Jerusalém como seu representante a Antioquia, e é ele quem fará o convite a Paulo para que se junte a ele nesta missão. Trata-se, portanto, de um missionário de extrema grandeza, companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, e cuja memória já era reconhecida nas primeiras gerações cristãs. O evangelho escolhido para a missa de hoje combina perfeitamente com esse perfil delineado nos Atos dos Apóstolos. Ele foi retirado do segundo grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, que trata da missão dos discípulos. O capítulo 10º começa com a nomeação dos 12 e a concessão de poder para expulsar os espíritos impuros e para curar as enfermidades. A seguir, Jesus recomenda que os discípulos dediquem sua missão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se trata de uma rejeição de Jesus aos pagãos. É inegável que Jesus pregava nas sinagogas dos judeus e foram eles os primeiros destinatários da Boa Nova. No entanto, aquilo que deveria ter provocado uma adesão em massa ao Evangelho terminou em grande fracasso. E a Igreja das Origens precisava lidar com isso. Mateus, de certa forma, oferece um tipo de resposta, indicando que Israel não tem desculpas por rejeitar a mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo, o plano teológico do Evangelho concebido por Mateus entende que o anúncio da boa nova da salvação aos pagãos acontecerá apenas nos dias da Igreja. E essa é a ordem que os discípulos receberão no final do capítulo 28, pela boca do ressuscitado. Dessa forma, depois de apresentar o âmbito da missão, agora Jesus apresenta aos discípulos a tarefa que lhes é confiada. E é exatamente aqui que começa o texto da missa de hoje. Em vosso caminho, diz Jesus, anunciai, o reino dos céus está próximo. O primeiro dever dos discípulos é anunciar. O verbo kerissein, proclamar, indica que os discípulos devem tornar evidentes as obras salvíficas de Deus ao longo da história. Antes dessa nossa passagem, o mesmo verbo já tinha aparecido outras vezes no Evangelho de Mateus. A primeira, em 3:1, onde o evangelista afirma: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. E em 4:17 e 23, mas desta vez tendo como sujeito o próprio Jesus. Na verdade, é ele o grande pregador que anuncia a chegada do reino dos céus. Essa primeira indicação é preciosa por colocar os discípulos em relação de continuidade com o ministério de Jesus. Aquilo que ele fazia, agora são os discípulos que devem realizar. O conceito de reino dos céus também deve ser corretamente entendido por nós. Com isso, não se quer indicar um território geográfico ou um sistema político ou econômico. O reino é uma realidade completamente nova, na qual o poder soberano de Deus é plenamente exercido. Mateus fala de reino dos céus. Com a expressão céus, certos autores dizem que Mateus queira evitar pronunciar o nome divino por respeito ao seu auditório judaico. No entanto, pode ser também que haja aí uma razão teológica para tal escolha do evangelista. O céu é onde a vontade divina é plenamente realizada. É onde sua soberania se exerce com plenos poderes. Dessa forma, a escolha da expressão por Mateus quer designar uma realidade que transcende, ou seja, que abarca e ao mesmo tempo supera esse nosso mundo. É um dom que Deus concede aos homens, e não um mero construto social, político ou econômico. Por um lado, tal anúncio nos predispõe
para desfrutarmos aquelas realidades que, conforme diz o apóstolo Paulo, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas, ao mesmo tempo, o reino afeta o tempo presente, transforma o nosso mundo, exatamente porque modifica o homem por dentro. O reino é sempre e ao mesmo tempo serviço aos homens. É por isso que Jesus ordena aos apóstolos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A seguir, é indicado o modo como tal anúncio deve ser feito. Antes de tudo, não se pode perder a característica da gratuidade. Como eu dizia, já que o reino é antes de tudo um dom que Deus concede aos homens, esse dom deve ser comunicado com absoluto desinteresse. De graça recebestes, de graça deveis dar, diz Jesus. Essa introdução prepara os discípulos para outras indicações mais práticas acerca do modo como os discípulos deverão exercer o ministério. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Jesus é um profundo conhecedor do coração humano e sabe o quanto somos fracos a ponto de depositar nossa confiança naquilo que conseguimos ajuntar. Quem de nós nunca passou por aquela experiência de ir na esquina de casa e precisar colocar um trocado no bolso? Pois, afinal de contas, nunca se sabe, né? Em primeiro lugar, nossa segurança não está no saldo bancário. Jesus fala de ouro, prata, e a tradução do lecionário também traz dinheiro. Mas o original grego fala de cobre, que era a moeda de menor valor naquele tempo. Ou seja, o discípulo deve confiar totalmente na mensagem que anuncia, e apenas nela deve se apoiar. A sacola e as 2 túnicas também falam daquilo que é supérfluo. Porém, nem mesmo com aquilo que é necessário para a viagem o discípulo deve se preocupar. Eles não podem levar sequer sandálias ou bastão. Mas por que tamanha exigência? Quando lemos o Evangelho de Mateus, descobrimos a imagem de um Deus que é um Pai providente, que cuida daqueles que são seus. É o que se percebe, por exemplo, no Sermão da Montanha. Ali, depois de Jesus chamar felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, mais adiante Jesus recomenda: não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Assim, o discípulo é aquele que antes de tudo sabe viver como filho. Dessa forma, o modo de se exercer o ministério é pautado na gratuidade, pois o discípulo anuncia o reino que também não lhe pertence. Barnabé é alguém que entendeu a mensagem de Jesus e a colocou fielmente em prática. Que seu testemunho inspire o nosso seguimento.